Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente, eternamente o vosso amor. Canta bem forte, meu irmão. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Geralmente, irmãos e irmãs, quando a igreja nos coloca um ser humano que viveu a palavra, que viveu o Evangelho diante dos nossos olhos, é porque ela quer nos mostrar que o Evangelho se encarnou na vida daquela pessoa e que também pode se encarnar na nossa. Nós podemos ser um Evangelho vivo. E essa figura de Marcos precisa nos chamar a atenção nessa noite e nos provocar uma reflexão importante. Primeiro, entender a realidade do nome. Ele se chamava, o seu nome hebraico, na sua língua de religião, era João. Mas todos aqueles que habitavam em realidades de cidades que o Império Romano estava dominando, eles também tinham um nome romano, no caso, Marcos. E sempre, por causa do domínio do império, esse nome dominava, por isso que ele ficou chamado Marcos. A mesma coisa Paulo. Por que era Saulo? Saul é no hebraico, Saulo. Mas o nome romano daquele Saulo era Paulo. Por isso que a gente vê Paulo depois, porque prevaleceu o nome romano. E esse jovem, ele é muito expressivo, esse Marcos, exatamente em alguns sinais importantes que nós precisamos entender. Onde Jesus celebrou a última ceia foi na sala, no andar de cima da casa dele. Onde o Pentecostes aconteceu foi lá, no cenáculo. Era da família dele, a mãe dele se chamava Maria, eles moravam ali, naquela região, em Jerusalém. Também o Getsêmani era propriedade da família de João Marcos. Então, sinais, lugares importantes, onde aconteceram fatos importantes da nossa fé, estão vinculados à família desse jovem chamado João Marcos. Mas algo de muita importância e de destaque para nós na liturgia dessa quarta-feira, quando nós celebramos o evangelista Marcos, é perceber, em primeiro lugar, que Deus não desiste de nós e Ele não volta atrás no chamado que Ele nos faz. Às vezes a gente que lida com jovens, a gente vê que em muitos momentos a juventude tem aquele ardente desejo, mas daí a pouco entra naquele morno desejo, ao ponto de chegar num desejo fraco, de dizer que quer, daí a pouco não quer mais. E Marcos fez essa experiência. Ele foi em missão com o apóstolo Paulo e com o tio dele. Barnabé era tio dele, era irmão da mãe, e Marcos foi em missão com eles. Mas na metade do caminho, a gente não sabe qual é a vacilada que ele deu, qual é o medo que veio no coração dele naquela viagem apostólica, a primeira do apóstolo Paulo,
que ele vai embora, volta para casa, não completa a missão. A gente não sabe se ele se sentiu fraco, se teve alguma realidade de desentendimento de temperamento, mas alguma coisa aconteceu na vida daquele rapaz que o fez voltar atrás na sua missão. E eu gostaria de dizer para aqueles que talvez um dia voltaram atrás no seu chamado, na sua missão, abandonaram aquele primitivo fervor, aquele fervor inicial, ou estão sendo tentados a voltar atrás. Eu queria dizer para você, talvez você tenha sido tentado ou tenha voltado atrás, mas olhando nos seus olhos, eu quero dizer, Deus não retrocedeu, Deus não voltou atrás, Ele continua no mesmo lugar do chamado que Ele te fez. Que um dia Ele me fez. Talvez você já tenha abandonado uma pastoral, um movimento, a coordenação, ou até mesmo um chamado mais específico, isso tenha se arrefecido no seu coração, mas olhando para João Marcos, olhando para o evangelista Marcos, nós vemos exatamente na vida desse rapaz, uma obra linda de um resgate do chamamento de Deus, que é irrevogável, como vai dizer o apóstolo Paulo. E principalmente a humildade de recomeçar, porque muitos não têm coragem de recomeçar porque são orgulhosos e não têm coragem de se rebaixar diante da mão poderosa de Deus. Dizer, olha, eu fui fraco, eu não consegui seguir em frente, mas eu me rebaixo diante da mão poderosa de Deus e eu quero recomeçar. Alguns exegetas dizem que Marcos foi discípulo, um dos 72, que naquele discurso do pão da vida, quando Jesus dizia, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ter parte comigo. E aí eles começaram a dizer, esse ensinamento é duro demais. Alguns exegetas dizem que Marcos foi um dos que foram embora. E Pedro reevangelizou Marcos depois da ressurreição. Por isso, e aí batizou. Por isso que Pedro vai dizer no texto sagrado da carta que nós escutamos hoje, a primeira de Pedro, capítulo 5, meu filho Marcos. Então alguns exegetas, aqueles estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que Pedro foi o pai espiritual de Marcos, porque trouxe ele de volta para o caminho, batizou e investiu nele. Eu imagino, e isso aqui é da minha cabeça, tá? Eu imagino que Pedro fez exatamente isso. Quando Marcos voltou para casa naquela viagem apostólica com Paulo, frustrado, decepcionado, depois o tio dele, Barnabé, quer levar ele de novo. Paulo fala, não quero comigo não. Gente fraca do meu lado, não. Paulo tinha um temperamento meio... Depois ele foi trabalhar, daí ele vai lá no final, quando ele está preso em Roma, ele vai dizer, traz o meu filho Marcos, pede para ele trazer o evangelho, ele é muito querido ao meu coração, ele já mudou, o coração dele mudou, mas na hora da viagem, ele falou, não quero gente fraca do meu lado não. Então Pedro deve ter ido lá e reconquistado o coração daquele menino. E hoje, eu ouso dizer, para aqueles que um dia abandonaram o chamado que Deus fez, para aqueles que voltaram a viver uma vida que não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para a sua vida, Deus hoje está dizendo para você, pela boca desse pobre pecador, que Ele te quer de volta. Que o propósito dele não mudou para a sua vida. Mas é preciso experimentar aquilo que Pedro está dizendo. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Mas eu anotei aqui na minha colinha algo de tremendo que me impactou quando eu estava preparando essa homilia. Veja só, o que vai dizer São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars. A humildade
nos constitui donos do coração de Deus, até fazer dele, por assim dizer, o nosso servidor. Pois Deus não pode resistir a um coração humilde. Deus não pode resistir a um coração humilde, mas Pedro está dizendo, Deus resiste aos soberbos. Talvez aquela glória de Deus, talvez aquele mover de Deus não voltou para a sua vida porque você continua com seu coração orgulhoso diante dele e você precisa se humilhar diante da mão poderosa de Deus para que ele traga avivamento para o seu coração, para que ele reavive o seu ministério, para que ele faça você viver de novo. Como na primeira vez, como no primeiro momento, naquele chamado inicial, aonde nós tínhamos disposição de dar a nossa própria vida. Deus quer fazer com que nós voltemos a esse lugar, mas voltar a esse lugar se faz necessário pela humildade, pelo rebaixamento diante da mão poderosa de Deus. Voltar ao lugar do chamado inicial é voltar à sobriedade, porque muitos se desviaram do caminho que Deus tinha, porque abandonaram a sobriedade, começaram a colocar tanta coisa nas suas vidas que não aguentaram. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Sede sóbrios. Num tempo em que o mundo vive de tantas coisas desnecessárias, nós cristãos precisamos buscar a sobriedade. Porque quando a gente se entope de muita coisa, quando a gente vai se entupindo de muita permissão, de muita concessão na nossa vida, aquele que rodeia como leão a rugir, encontra espaço para destruir o sonho de Deus na nossa vida. Sede vigilantes, vai dizer o apóstolo Pedro. Vigiai. Vigiai as tendências, as fraquezas, as possibilidades de queda, porque o leão é aquele que ruge procurando a quem devorar. Ele vai comparar o demônio a um leão que ruge. Nós precisamos da sobriedade. A humildade vai gerando isso em nós. Vai gerando essa abertura à graça de Deus, porque a humildade é a fonte, a humildade é o fundamento de todas as outras virtudes, porque sem a humildade não existe. Porque aí o casto vai se achar tão bom, tão perfeito na sua castidade, daqui a pouco ele está lá, sem ser casto, porque não foi humilde. Aí Deus vai permitir um tombo feio, para dizer aí, você não era tão bom? A humildade é a mãe de todas as virtudes. Permanecer na humildade é o fundamento, é a porta onde passa todas as graças que Deus nos concede. Ela tempera os nossos atos. Ela comunica o valor que as coisas têm e nos faz agradáveis a Deus. Se Deus resiste aos soberbos, o humilde é agradável a Deus. E foi a humildade de João Marcos que fez com que ele chegasse no alto nível de vivência cristã que ele chegou. No testemunho. E qual foi o testemunho? Derramou o sangue por amor a Jesus Cristo. Nós precisamos compreender, até mesmo em meio às dores que nós vivemos, aos sofrimentos, lançai sobre ele as vossas preocupações, porque é ele que cuida de vós. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E muitas vezes as dores, sofrimentos que nós vivemos, situações que nós enfrentamos, são oportunidades que Deus está nos dando para a nossa purificação. Só que a gente não confia. A gente quer que seja do nosso modo, a gente não aproveita, falta-nos visão espiritual. São Francisco de Assis vai dizer assim, olha isso, gente. Olha o que é encarnar o evangelho na vida. Olha o que é ter visão espiritual. Olha o que é ser santo. Francisco de Assis dizia assim, é tão grande o bem que eu espero, que todo sofrimento para mim é um prazer. Porque o que eu vou receber de Deus é tão grande, é tão perfeito, é tão maravilhoso, que o sofrimento para mim é prazer. O diretor espiritual de Santa Teresinha
Ficava até confuso, porque o sofrimento não servia mais como oferta, porque para ela era tão maravilhoso sofrer que já não era mais importante no sentido da oferta. Ela se ofertou, mas para ela era muito fácil sofrer porque ela sabia o que esperava. Isso não quer dizer que em alguns momentos ela não tenha vivido crise, até mesmo de perguntar, será que existe mesmo o céu? Se você for ler a Pequena Via, você vai ver que ela em momentos de dor, ela se questionou, mas logo a fé vem ao coração daquela menina e faz com que ela experimente a fortaleza e recobre as forças e retome a fé e siga até o último suspiro com Deus. Esse é o chamado que Deus faz a mim e a você hoje, que estamos aqui. Resistir o diabo, firmes na fé da igreja, não vai criar situações não, coisas que estão fora daquilo que é da fé da igreja, da sagrada tradição, do sagrado magistério, da sagrada escritura, é o que rege a fé da igreja. Sabe por quê? Resistir e firmes na fé. Vocês estão lembrados do que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Resistirem firmes na fé. Na fé de quem? Da igreja. No depositum fidei. No depósito da fé. É ali que nós estamos seguros, é na moral da igreja, é nos valores que a igreja nos ensina, nos valores inegociáveis da nossa fé, naquilo que a Sagrada Escritura nos traz como revelação. É lá a nossa segurança, e é o lugar onde o diabo não pode nos atingir se nós estamos caminhando na fé. É ali que Deus vai nos purificando. É ali que Deus vai nos transformando. É ali que nós vamos tendo a visão de Francisco. O que me espera é tão grande, é tão maravilhoso, que todo sofrimento para mim é um prazer. O santo sabe sofrer. O santo sabe onde quer chegar. O santo sabe qual é a missão dele. O testemunho de Marcos é exatamente esse. O evangelho se encarnou na vida dele. Marcos depois se tornou secretário de Pedro. Ele escreve o evangelho mais curto, que tem 16 capítulos, porque era o que ele ouvia, Pedro testemunhava, e ele foi ali e anotou. Marcos era o intérprete de Pedro, porque Pedro não sabia falar grego. Quando vai para Roma, quem é o tradutor? Nós não tivemos aqui o Ciro e John no final de semana que o Vini estava traduzindo. Era o Marcos para Pedro. Pedro não sabia falar grego, Marcos, ele pregava e Marcos traduzia para o povo. E aí ele foi absorvendo, vivendo com intensidade e pôde nos transmitir. E nos transmitir, no capítulo de hoje, a igreja nos dá a visão da salvação. Eu estou lendo a biografia da Santa Gema Galgani, escrita pelo diretor espiritual dela. E ontem eu estava na capela, adorando Jesus, e lendo um trecho, um capítulo. E nesse capítulo, Deus tinha revelado para ela quem seria o seu diretor espiritual. E ela viu a pessoa, ela não conhecia. Ela viu o rosto, viu o corpo, o nome, quem era. E aí ela contou para o confessor dela, que era o bispo, o Monsenhor Volpe, lá de Lucca. E ele escreveu uma carta para esse padre e para o superior dele pedindo que ele viesse. Porque o bispo não sabia mais se tudo aquilo que se manifestava nela, estigma, os êxtases e as coisas que aconteciam com aquela menina, se aquilo era verdade, se aquilo era alguma coisa da cabeça, do psicológico, que gerava aquilo tudo, e ele precisava de um perito, de um homem de Deus, que avaliasse aquela menina. E aí ele chega, e quando ela se depara com ele, ela fica maravilhada, porque era exatamente quem ela tinha visto. Só que era quinta-feira, geralmente na quinta-feira à tarde ela começava os êxtases. Ela estava comendo, sentiu que ia acontecer alguma coisa, foi para o quarto. E ele entrou no quarto e ela estava em êxtase. Totalmente absorta por Deus, aquela menina. E aí ele contempla o diálogo dela com Jesus.
porque Gema tinha encontrado um estrangeiro em Luca que estava imerso no pecado, mas como no coração daquela menina que tinha encontrado Jesus Cristo, ela queria a salvação das almas dos que estavam no pecado, ela começou a interceder por aquele rapaz. E ela começou um combate com Jesus na intercessão, no êxtase. E o confessor ali, o diretor espiritual, vendo aquilo tudo. E ele via o diálogo, ela falou, não, Jesus, dá uma chance para ele, porque no diálogo parecia que Jesus não queria dar uma chance para o rapaz, porque o negócio era tão feio, a vida dele estava tão feia, tão na escuridão, traindo tanto a Jesus, que no diálogo de Gema Galgani com Jesus, o diretor espiritual foi escutando ali aquele combate. E ela argumentava, e ela dizia, mas o Senhor não quer a salvação de todos? E a resposta de Jesus para ela era sempre não. Chegou um dado momento que ela falou assim, tá bom, Jesus, se o Senhor não quer conceder pela minha intercessão aquilo que eu estou te pedindo, eu chamo agora a sua mãe. E aí, a mãe conseguiu do filho a conversão daquele rapaz, a Virgem Maria. Só que antes, Gema nomeou cada um dos pecados que o rapaz havia cometido, em voz alta. E o padre estava ali, ouvindo aquilo tudo. E confuso, é de Deus ou não é? Isso é coisa do mano dessa menina, é coisa do diabo, tem que jogar água benta nela para saber se ela não está possuída pelo demônio, se isso não é enganação. Quando ela acaba de voltar do êxtase, bate à porta o rapaz e pede a confissão. E quando ele escuta a confissão, foram todos os pecados que ela declarou ali, que Jesus falou para ela. Só um que o rapaz não confessou. E aí o padre disse assim, e esse aqui, você não está lembrado? Naquela hora, ele foi absolvido e se converteu a Jesus Cristo pela oferta daquela menina de Deus. Por quê? Quando nós entendemos o nosso chamado, seguimos o chamado que Deus nos faz, nós entendemos aquilo que Marcos está escrevendo no Evangelho, que Jesus disse, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não serão atingidos. E os que estiverem doentes, eles impuserem as mãos, estes ficarão curados. E aí continua o texto do Evangelho, dizendo que Jesus fazia sinais que davam testemunho da presença dele através dos seus discípulos. Eu quero dizer para você, discípulo de Jesus, que está aqui, você que é batizado, que recebeu de Deus o chamado de ser de Deus, o chamado de ser santo, o chamado de dar testemunho, o chamado de interceder, o chamado de se colocar na brecha. Quando eu lia o testemunho da Gema Galgani ontem, meu coração ardia por amor às almas perdidas. Ela se oferecia como vítima das almas perdidas para o resgate delas. Talvez alguém aqui neste santuário esteja numa condição de perdição, esteja num pecado mortal, esteja distante da graça de Deus. E hoje, no dia em que a igreja celebra Marcos Evangelista, quando nós olhamos para esse rapaz que voltou atrás, mas que, tocado pelo amor de Deus, resolveu retomar sua vida e foi capaz de derramar o sangue por Jesus, eu quero dizer aos que estão perdidos, eu quero dizer aos que abandonaram o caminho, aos que deixaram o chamado, aqueles que quiseram fazer a sua própria vontade e deixaram de fazer a vontade de Deus, volta, porque Deus está te chamando hoje como Ele te chamou naquela primeira vez. Volta, volta. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Ele só está te esperando. Ele acredita em você, Ele não desistiu de você. Talvez alguém tenha tido o mesmo comportamento que Paulo teve com Marcos. Eu não quero esse fraco do meu lado com você. Talvez você tenha caído errado mesmo, feito alguma coisa desagradável. Mas Deus está dizendo para você, e eu ouso dizer, hein?
for usar no Espírito, Deus vai colocar um Pedro que vai te discipular para que você seja testemunha até o fim. Deus vai colocar alguém na sua vida. Deus vai colocar, eu estou dizendo no nome do Senhor, alguém vai ser colocado por Deus na sua vida, fique atento. E Ele vai te discipular e Ele vai dizer para você, Deus acredita em você, não desista não, continua. Você que caiu, levanta. Você que voltou atrás, volta para o lugar que você parou e siga em frente. Retoma a sua vida, tenha coragem. Porque Deus tem a coragem de acreditar em você. E quem sou eu para dizer o contrário? Diga para quem está do seu lado, Deus tem a coragem de acreditar em você. Corajoso, hein? Aponta para esse pecador aqui, fala, Deus tem a coragem de acreditar em você. Fala para mim. Está com medo? Fala de verdade. Ponta o dedo e fala, Padre, Deus tem a coragem de acreditar em você. Ele acredita, ele não volta atrás. O chamamento de Deus é irrevogável. Mas é preciso seguir o que Pedro, na sua sabedoria, nos indica. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. É Ele que vai te exaltar, não os homens. É Deus na hora oportuna. Segura na mão de quem está do seu lado, só um pouquinho, só um tiquinho. Olha para ele, dá um sorriso e diga, Deus é corajoso. É brincadeira, viu, gente? Claro que Deus é corajoso, só estou fazendo uma brincadeira, pelo amor de Deus. Não vai dizer que o padre está cometendo heresia, não é nada disso, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira. Balança a mão desse irmão e diz, Deus é corajoso. Ele acredita em você. Será que não está na hora de você acreditar mais em Deus? Balança a mão dele, será que não está na hora de você confiar mais em Deus? Continua balançando a mão dele, talvez você está no pecado, você está no vício. E você fica assim, não tem jeito, eu não vou dar conta. Balança a mão desse irmão, será que não está na hora de você acreditar mais em Deus? Seja humilde, peça para Ele. Eu vou voltar, continua balançando a mão desse irmão aí. Fala para ele, será que não está na hora de você acreditar mais em Deus? Vou voltar naquilo que João Maria Vianney dizia, hein? Balança a mão desse irmão e diga para ele, a humildade nos constitui donos do coração de Deus. Até fazer dele, por assim dizer, nosso servidor. Pois Deus não pode resistir a um coração humilde. Balança a mão desse irmão e diga, Deus não pode resistir a um coração humilde. Vocês lembram que Maria respondeu no Magnífica? Ele olhou para a humildade de sua serva. O humilde atrai os olhos de Deus. Balança a mão desse irmão e diga, o humilde atrai os olhos de Deus. Feche agora os seus olhos segurando na mão desse irmão. Você quer atrair os olhos de Deus? Tira toda a soberba agora do seu coração, todo orgulho, toda a vaidade, toda a segurança humana, toda resposta negativa que você deu para Deus confiando em você e não nele. Eu não dou conta de deixar isso aqui. Eu não dou conta de abandonar esse pecado. Eu não dou conta de deixar esse vício. Você não dá mesmo não, você... Eu ia falar uma palavra feia, mas não vou falar não. Nós somos povos, vou falar uma palavrinha mais bonitinha. Estou na missa, se fosse numa pregação eu falava o que eu ia falar, mas aqui na missa tem que ter decoro. Nós não somos nada, nós somos pó. E às vezes, o que impede a gente de experimentar a vida nova é porque a gente fica querendo confiar em nós mesmos.
O que Deus quer de nós é um sim, para Ele começar a fazer a obra, para Ele começar a lapidar, para Ele retirar aquelas coisas da nossa vida que não nos constroem. Quantas pessoas estão bloqueadas porque não têm a humildade de pedir perdão ou de dar o perdão, porque são tão donas de si que vão contra a palavra que diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantos de nós somos tão donos de nós que julgamos, que desejamos mal para os nossos irmãos? Tomara que ele seja punido, tomara que ele saia, tomara que ele morra. E a gente vai bloqueando a graça de Deus de atuar na nossa vida. Mas diga para Deus agora que você quer um coração manso e humilde como o de Jesus. Diga para o Pai das Misericórdias agora em oração. Fala para Ele: eu quero, Pai, esse coração humilde. Eu quero esse coração rendido. Vai pedindo para Deus agora: eu quero, porque eu quero voltar. Eu quero voltar ao chamado, eu quero voltar ao propósito, eu quero voltar para o caminho de santidade, eu quero fazer um caminho novo, eu quero ser diferente. E eu te peço agora, Deus, entra na minha vida, entra na minha história, me transforma por inteiro. Eu quero. Envia alguém que acredite em mim para me ajudar, para me discipular, como Pedro discipulou Marcos, e disse: o meu filho Marcos, filho do coração. Coloca alguém na minha vida, envia esse anjo, para que ele me conduza no caminho da perfeição, para que ele me faça acreditar de novo se eu estou tendo dificuldade. Mas hoje eu estou voltando a acreditar no chamado que o Senhor tem para a minha vida. Fala para Ele: hoje eu estou retomando, eu vou voltar, e estou voltando agora. Fala para Deus: estou voltando agora, eis-me aqui. Fala para Deus: eis-me aqui, conta comigo. Obrigado porque o Senhor acredita em mim. Muito obrigado, Senhor. Mas hoje eu me decido a acreditar mais em Ti. Fala para Ele: hoje eu me decido a acreditar mais em Ti. Fala para Ele mais uma vez: hoje eu me decido a acreditar mais em Ti, a acreditar no meu chamado. Fala para Ele, vai dizendo isso: eu acredito. Vai falando: hoje eu vou acreditar mais em Ti do que em mim mesmo. Então, aquele que não consegue viver a castidade, eu vou acreditar mais em Ti, e vou viver a castidade no meu namoro, nos meus relacionamentos. Aquele que está na cachaça, na bebedeira, na embriaguez, que é pecado, está na Bíblia. Eu hoje vou acreditar mais em Ti, e eu sei que o Senhor é capaz de me tirar disso, desse vazio, dessa deprê que eu tenho provocado. Eu sei que eu posso contigo sair dessa carência que me domina. Eu sei que em Ti eu posso perdoar quem me feriu. Eu sei que em Ti eu posso abandonar aquilo que não me edifica, porque eu confio mais em Ti a partir dessa noite. Porque João Marcos, com a sua história, me ensina a confiar que é possível retomar o caminho que o Senhor traçou para mim. Obrigado, Deus. Fala para esse irmão: hoje, João Marcos, São João Marcos, te faz acreditar que Deus te chama a retomar o caminho que Ele traçou para você. Balança a mão desse irmão e diga: aleluia. Pode aplaudir esse Deus que não desiste de nós. Pode aplaudir a sua decisão. Pode aplaudir a decisão desse irmão e dessa irmã que estão aí do seu lado. Bendito seja Deus.
O Deus que tem coragem de acreditar em mim. O Deus que tem coragem de acreditar em você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.